Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas problemáticas e o aumento de brasileiros turistas sendo barrado aqui no aeroporto de Portugal, nos aeroportos de Portugal, melhor falando. Se quiser saber mais, me acompanhe nesse vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e também me acompanhe no Instagram Advocacia de Imigração. Bem, gente, como eu compartilhei com vocês a reabertura das fronteiras de Portugal para voos na condição de turista e a desnecessidade de comprovar a essencialidade da viagem, consequentemente, é claro que houve um aumento e uma procura de pessoas na condição de turistas. Bem, eu alerto para o primeiro ponto. O fato de reabertura das fronteiras não significa que automaticamente você vai conseguir entrar. Então, aquele medo de passar pela fronteira, de tomar os cuidados, de fazer uma pesquisa ou uma consulta com um profissional habilitado, ou seja, um advogado português, no caso de Portugal, para sua entrada, ela não está dispensada. Então, a gente tem visto cada vez mais uma procura, inclusive do escritório, no sentido de defesa de brasileiros retidos na fronteira. E por quê? Porque veio na condição de turista, mas não apresentou todos os documentos essenciais na condição de turista, que sempre foi exigido. Então, assim, eu chamo alerta quanto a essa questão. Então, a gente vê nas questões práticas que algumas pessoas vem com uma carta convite de forma incorreta, algumas pessoas faltam alguma coisa ou um detalhe ou outro na comprovação de subsistência, entre outras questões em casos particulares. Uma segunda questão que eu sempre gosto de alertar é que, independente de Portugal, qualquer país em que vocês forem, tente ter um contato de um advogado especialista na área de imigração, porque caso vocês sejam retidos, é importante que o mais rápido possível vocês chamem um advogado, em especial antes de vocês fazerem os esclarecimentos, a parte de declarações, ok? Então eu alerto primeiro para essa questão. Então eu gostaria de deixar mais esse vídeo no sentido de que as pessoas busquem as informações dentro do seu caso, dentro da sua finalidade, ou seja, a finalidade continua sendo necessário que vocês estejam toda a documentação. Por quê? Porque agora eles também vão avaliar mais ainda, as pessoas que estão entrando aqui. Porque antes, supostamente, a maioria das pessoas que chegavam na fronteira ou tinham visto, ou tinham autorização de residência, ou já tinha aquele meio de esclarecimento comprovando que era uma viagem essencial, dentre os outros documentos que comprovava essa viagem essencial. Se você vem visitar um familiar também, ou seja, está como reunião familiar, essa condição continua. Então, continue apresentando os documentos no qual fundamenta a vinda de visita e de reunião familiar. Uma terceira questão. Algumas pessoas, a gente sabe que teve uma explosão de vistos indeferidos de estudante. E as pessoas, pronto, cada um tem os seus motivos, se sentindo injustiçada e, consequentemente, já começou as aulas ou está para começar as aulas nas universidades. As pessoas estão tomando a decisão, muitas vezes, de vir diretamente. Existe sim a possibilidade de autorização de residência com dispensa de visto, mas isso não significa que realmente você vai conseguir se regularizar e nem é fundamento para você chegar na fronteira e dizer que esses são os motivos que você está entrando em Portugal. Porque lá está a regra que sempre vai ser exigida nesse caso, é que você tenha o visto. O meu visto foi indeferido. O agente de imigração não quer saber. Então, se você chegar aqui com uma carta de aceite, matrícula em faculdade, em escola, em curso, seja o que for, e mesmo que você fundamente que sofreu uma injustiça no processo de visto, você vai estar também, vamos dizer assim, no risco de também sofrer uma deportação. Então, realmente, tente reavaliar a sua situação com um profissional, no sentido de talvez ver a possibilidade de recorrer ou aplicar novamente um novo visto.
Bem, por último, eu vou relembrar quais são os documentos essenciais no caso de turista brasileiro vindo para aqui, para Portugal. Bem, os brasileiros não precisam de visto para vir para Portugal, mas é necessário ter um comprovante ou seja, o documento que é um documento de viagem, que é o nosso passaporte válido por um período igual a mais de 3 meses, ter a comprovação de subsistência do primeiro dia, equivalente a 75 euros, e os dias subsequentes que você for ficar, ter o valor de 40 euros devidamente comprovável. Como assim comprovável? Cartão de crédito internacional, ou você tem aí o valor efetivamente que comprou numa casa de câmbio, ou tá num cartão de débito dessa casa de câmbio. Então você tem que ter a comprovação desse valor de todos os dias em que vocês vão ficar, ou seja, desde o primeiro dia, que é a passagem de vinda, desde a passagem de volta, que é a comprovação do seu último dia em território português. Na sequência, também, eu vou dizer para vocês uma coisa, é bom vocês terem um roteiro turístico, porque se eles quiserem aprofundar, eles vão querer saber se realmente você veio turistar, ok? Na sequência, ou uma carta convite, ou comprovação de alojamento, pode ser uma carta convite, que é o termo de responsabilidade do CEF, onde vem com todos os dados, e quem pode fazer essa carta convite? Uma pessoa que tenha autorização de residência, ou um português que reside aqui, ou um europeu que reside aqui, tá? Essa carta tem que ser devidamente reconhecida, em especial em Portugal, pode ser por um advogado, um notário ou um solicitador. Ou então a pessoa vai ter que ter uma reserva de hostel, hotel ou Airbnb, dentro também de todos os dias em que você diz estar em Portugal. Então, se você vem passar 15 dias, você tem que ter a comprovação de estada, de alojamento por 15 dias. Na sequência, nós temos também hoje a necessidade da comprovação do exame. A questão do exame pode ser um ou outro, não é os dois, ok? Então, pode ser o exame PCR com prazo de 72 horas antes do voo, ou qualquer antígeno no prazo de 48 horas antes. Brasileiros vacinados, eu vou relembrar, já fiz um vídeo sobre isso quando reabriu a fronteira. Brasileiros vacinados é somente quem tem o certificado europeu de vacinação. Se você não tem isso, independente de você ter sido vacinado por uma vacina aceita na Europa, ainda assim vai ser necessário. E por último, o mais importante, vocês terem aí a passagem de volta, certo? Então é isso, gente. Espero ter aqui deixado mais uma informação para vocês em relação a isso. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que esteja pretendendo vir turistar em Portugal. E me segue nas redes sociais e obrigada pela atenção.